Fala aí, meu povo! Chegou o grande dia, hein? Barcelona e Inter de Milão numa semifinal de Liga dos Campeões. Dois estilos diferentes, duas maneiras de ver e de viver o futebol diferente e também dois momentos diferentes de Barcelona e Inter. Eu vou trazer aqui algumas informações, números, isso daqui também, que eu não sei se vocês gostam ou não, mas eu imagino que sim, mas eu gosto e acho que fica mais ilustrativo para eu mostrar o que eu vejo do jogo entre as equipes. Em linhas gerais, antes de eu entrar nos detalhes, a Inter vem num muito mau momento, né, de 3 derrotas consecutivas. O Barcelona vem num momento muito bom, não de jogo talvez, mas de jogo também. Fez um bom jogo contra o Real Madrid, mas especialmente no momento anímico, né? A moral dos caras lá para cima, a famosa setinha para cima. Isso eu acho que pode fazer alguma diferença, sim. As 3 derrotas que a Inter teve para Bolonha, Milan e Roma, eu acho que tem pouco a ver com o jogo que a gente vai ver hoje aqui em Barcelona. Porque nesses 3 jogos a Inter teve que propor um pouco mais, ela teve que ser mais inspirada, e não porque a Inter tenha mais dificuldade normalmente de propor jogo do que reagir a jogos. Mas quando o time está mentalmente cansado, e eu acho que o cansaço da Inter é muito mais mental, eu acho que o time tem muito mais dificuldade de fazer isso, que é ser criativo, de rodar a bola com velocidade, de conseguir pensar rápido para encontrar espaços. Eu acho que isso está faltando para a Inter. Mas o jogo de hoje é ela resistir e reagir. E para isso o cansaço mental eu acho que pode não pesar tanto como se ela tivesse que propor o jogo. O Barcelona depende mais da inspiração. O Barcelona é um time que não se sente confortável quando não está inspirado, quando não está leve, quando não está bonito e colorido, como é esse time do Barcelona essa temporada. A Inter sabe jogar bem, a Inter joga bem, jogar bonito é diferente. A Inter sabe jogar bonito também, eu gosto muito taticamente de como a Inter ataca. Temporada passada, mais do que dessa, temporada 22-23, quando ela chegou à final de Istambul contra o Manchester City, ela competia muito bem. Temporada passada, quando ela ganha o campeonato italiano muito bem, mas cai contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions, eu acho que ela jogava muito bem e ela competiu muito bem em boa parte daquela temporada contra o Atlético de Madrid no jogo, de volta não. E nessa temporada eu acho que ela nem compete tão bem e nem joga tão bonito, mas ela ainda tem essas duas coisas. E essas duas coisas apareceram contra o Bayern de Munique. É uma Inter que eu acho que muitas vezes é pior do que a das últimas 2 temporadas, mas não é muito pior, ainda é muito perigosa. E contra o Barcelona, quando é a Liga dos Campeões, é um torneio diferente, eu acho que os jogadores podem reagir de uma forma diferente, e o que a gente viu nos últimos 3 jogos pode não pesar tanto. A não ser que o Barça consiga se impor, consiga martelar a cabeça da Inter, por assim dizer, e que coloque a Inter muito na sua área, que a Inter não se sinta confortável com esse tipo de jogo que ela está acostumada a fazer, e que o Barça consiga uma grande vantagem aqui em Barcelona no jogo de ida, que eu acho que não seria definitiva, qualquer que seja essa vantagem, basta ver o sofrimento que existiu e a tensão que existiu no jogo contra o Borussia Dortmund. Então eu sei que isso pode parecer que, se fosse o Barcelona perdendo 3 vezes, eu estaria falando diferente? Sim, eu estaria falando diferente. É porque eu sou sempre pessimista, que eu sou o torcedor do Barcelona que faz zica reversa? Não. É porque o Barcelona depende mais das sensações, o Barcelona depende mais do momento, o Barcelona depende mais da inspiração. É a forma deste time e deste clube, e este time especialmente, viver o futebol. A Inter, assim como muitas vezes o futebol italiano, e eu não gosto dos estereótipos, mas de vez em quando eles servem para alguma coisa, muitas vezes o futebol italiano foi forjado, foi formado e foi moldado nos momentos de dificuldade, quando parece morto, esses times conseguem resistir, e mesmo que precisem sujar um pouco o jogo e enfeiar o jogo, conseguem competir muito bem. O Barça não consegue isso. Então sim, seria muito diferente se o Barça tivesse perdido 3 jogos consecutivos e a Inter viesse de um título contra o maior rival na prorrogação, como foi. Dito tudo isso, vamos para os detalhes da partida. A Inter não pode reclamar de cansaço físico, cansaço mental eu aceito, que a Inter use como justificativa, cansaço físico não. Mesmo ela tendo jogado horas depois do Barça, o Barcelona não dormiu aquela noite, a partida terminou 1h da manhã em Sevilha, até que acabou toda a celebração e os caras voltaram para Barcelona, não dormiram. Não dormir faz muita diferença na recuperação muscular e física dos jogadores. A Inter pelo menos dormiu de sábado para domingo, então o cansaço de quem jogou sábado, quem jogou domingo, porque a Inter teve que jogar contra a Roma, para mim se anula. E se a gente olha o que foi a temporada, a Inter tem um elenco mais numeroso do que o do Barcelona e conseguiu rodar mais o elenco do que o Barça. Eu vou olhar de vez em quando aqui para o lado, porque as anotações estão todas aqui no tablet. 7 jogadores do Barcelona
tem mais minutos do que o jogador que mais atuou pela Inter. Jogador de linha, né? O Yann Sommer é quem jogou mais minutos. O goleiro, essa questão física não conta tanto. Do Barcelona, Condé, Pedri, Rafinha, Lamine, Pau Cubarsí, Lewandowski e Inigo Martínez. Nesta ordem, são os que mais jogaram. Condé, Pedri, Rafinha, o top 3 de mais minutos disputados no Barça. Todos esses têm mais minutos que o Lautaro Martínez, o jogador que mais jogou pela Inter de Milão. O Lautaro Martínez tem 97 minutos menos do que o Inigo Martínez. O jogador da Inter que mais jogou jogos tem uma partida a menos, 97 minutos, do que o sétimo do Barcelona. Então a Inter não pode reclamar de cansaço físico. Até pode, mas aí o Barcelona pode reclamar muito mais. Fisicamente, a gente precisa dizer, matematicamente, que a Inter está mais inteira do que o Barcelona, porque os jogadores têm uma acumulação de minutos na perna no dia 30 de abril, no último mês da temporada, muito menor, a acumulação é muito menor na Inter do que no Barça. O Barcelona não vai contar com Lewandowski, que vai jogar o Ferran Torres, foi eleito o MVP da final. Eu não concordo, para mim foi o Pau Cubarsí, depois o Pedri, depois o Bellingham, depois o Condé, depois talvez o Ferran Torres, mas ainda acho que Lamine Yamal. Enfim, Ferran Torres fez aquele gol de empate do Barcelona, o 18º dele na temporada. Ele seria o vice-artilheiro da Inter. O artilheiro é o Lautaro com 21, o Marcos Thuram tem 17, o Ferran Torres tem 18 gols. E se a gente for pegar os semifinalistas da Liga dos Campeões, o Ferran seria o artilheiro do Arsenal na temporada. E ele seria o vice-artilheiro do Paris Saint-Germain, empatado com Barcola na temporada, com 18 gols marcados. Mostra a boa temporada que faz o Ferran e mostra também o instinto goleador que tem o Barcelona. Hoje é um dia muito especial para o Lamine Yamal. Ele vai completar 100 jogos no time principal do Barcelona, com 48 participações para gols. Os números detalhadinhos do Lamine: 99 jogos, 75 como titular, marcou 21 gols e deu 27 assistências, 48 participações em gols. Fez um jogo na temporada 22-23. Curiosamente, 2 anos e um dia antes, foi no 29 de abril de 2023, que ele estreou contra o Betis, naquela partida no Camp Nou, o que faz ele ser considerado campeão de La Liga na temporada 22-23. Só jogou ali alguns minutinhos. Na 23-24, 7 gols, 7 assistências, 50 jogos, 30 como titular. Na temporada atual, 14 gols, dobrou a temporada passada, 20 assistências, quase triplicou a temporada passada em 48 jogos. Eu vou fazer uma coisa que não se deve, que é comparar o Lamine com o Messi. Mas vai fazer sentido. O Messi terminou a temporada 2006-2007, que foi a segunda temporada completa do Messi, porque agora eu tô falando de 2 temporadas do Lamine completo, então tô comparando 2 temporadas do Lamine e 2 temporadas do Messi, e olha que essa temporada do Lamine ainda não acabou, né? Tem pelo menos 2 jogos de Champions, 5 jogos de Campeonato Espanhol e tem pelo menos mais 7 jogos para fazer. Mas o Messi terminou a sua segunda completa, e olha que ele tinha jogado, antes dessas 2 completas, 9 jogos pelo Barcelona na primeira temporada que ele atuou. 20 anos de idade tinha o Messi, 70 partidas, 26 gols marcados e 6 assistências. 32 participações em gols, e ele foi eleito na temporada 2006-2007 o 3º melhor do mundo. Ou seja, o Messi, depois de 2 temporadas, tinha 16 participações a gols menos do que o Lamine, 29 jogos menos do que o Lamine tem neste momento, tinha mais gols marcados. O Lamine tem 21, o Messi tinha 26, só que o Messi tinha 6 assistências e o Lamine tem 27 assistências. O Messi tinha 20 anos, o Lamine tem 17, quando acabar a temporada ele vai ter 18, ele ainda tem esses 7 jogos para fazer. A temporada seguinte do Messi, a 2007-2008, é a primeira vez que o Messi joga um número grande de partidas, ele joga 40 vezes naquela temporada e participou de 29 gols, 16 gols e 13 assistências. O Lamine participou nesta temporada até aqui de 34 gols. O Lamine Yamal, na sua segunda temporada, tem números melhores que o Messi na sua 3ª temporada pelo Barça. Se for comparar só a segunda do Lamine e só a 3ª do Messi, o Lamine com 17 anos, o Messi com 20 e depois foi completar 21. Nessa temporada 2007-2008, o Messi foi eleito o 2º melhor do mundo. 2006-2007 tinha sido Kaká, Cristiano, Messi. 2007-2008 é Cristiano e o Messi em segundo lugar. E por que ia fazer sentido? Porque mostra que o Lamine começa melhor do que o Messi. Só que o próximo dado que eu vou trazer aqui, não preciso nem perguntar se vocês têm dado em casa. O próximo dado que eu vou trazer aqui mostra bem o que virou o Messi depois, pós-Guardiola. Temporada 2008-2009 até a 2021,
13 temporadas do Messi pelo Barcelona, em todas essas 13, a partir da 2008-9, ele participa de mais de 50 gols pelo Barcelona. Sendo que tem a temporada 2011-12 que ele participa de 103 gols, tem a temporada 14-15 que ele participa de 85 gols e algumas outras com mais de 70 participações em gols na temporada. Então, a comparação com o Messi não é como começa, mas é como continua. E o como continua do Messi, para mim, é insuperável. Mas que o Lamine tem números espetaculares, não só para o Messi da idade dele, mas para o Messi de 20, 21 anos, sim, o Lamine tem. E tá grande, viu? Lá Elisinho. Entrevistei o Lamine ontem e a sensação que eu tenho, e eu falei isso no programa da TNT, o que mais me impressionou de entrevistar o Lamine é que parece aquele almoço de domingo que você vai na casa da sua avó e que tem um primo seu em fase de crescimento adolescente que cada vez que você vê ele parece maior. O Lamine parece fisicamente, está ficando cada vez maior, tá crescendo, o estirão dele não passa. Eu tenho a sensação que há pouco tempo eu entrevistei ele, 3, 4 semanas depois do jogo contra o Dortmund, acho, e ele não parecia tão alto. E eu já vi ele várias vezes ali na área de entrevistas e ontem me surpreendeu. Eu falei, caramba, esse menino tá mais alto ainda. Não sei se ele tava com um tênis que tinha sola um pouco mais alta. Tem 1,82 m hoje. Não é uma boa altura para driblador, tá? Driblador normalmente tem que ser mais baixinho pelo centro de gravidade, capacidade de mudar de direção e de acelerar muito rápido. Vamos ver se isso vai interferir ou não mais para frente na carreira do Lamine, mas normalmente os dribladores são mais baixos. Veremos. Rafinha, para falar da última individualidade do Barcelona, 53 participações em gols na temporada, ele já tem o mesmo número da melhor temporada do Neymar pelo Barça. Foi a 15-16 que o Neymar também participou de 53 gols, com 31 gols, 22 assistências. O Rafinha tem 30 gols e 23 assistências. O Barcelona na temporada, 53 jogos, venceu 40, empatou 6, perdeu 7, 155 gols pró, 58 contra. A média de gols pró caiu dos 3, está 2,92, é igual à do Barcelona do triplete, de 14 e 15. E em 2011-12, com o Guardiola, teve uma média de gols superior, marcou 2,94, só ganhou a Copa do Rei. Então aqui tem comparações para todos os lados. Essas 3 melhores médias de gol, 11-12, 14-15 e 24-25, são as 3 melhores médias de gols do Barcelona desde os anos 60. Antes, quando se amarrava o cachorro com linguiça, que a gente usava antigamente essa expressão também, que já virou uma expressão do tempo do cachorro com linguiça, o Barcelona teve médias de gols maiores, a partir dos anos 60 não. A média de gols contra, 1,09. Inter de Milão, meu povo, na temporada são 52 jogos, 33 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Em casa tem um aproveitamento bem parecido com o do Barça, ganhou 26, jogou 26, ganhou 19, empatou 4, perdeu 3. Fora de casa, a Inter de Milão, 24 partidas, 13 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, fez 42 gols fora de casa, tomou 17, toma pouquíssimos gols. A Inter de Milão, a melhor defesa dessa Champions League. Desde 2012, a Inter não perdia 3 partidas consecutivas sem fazer gols. 13 anos depois, isso voltou a acontecer. Temporada passada eu dizia que era uma Inter melhor. Na temporada passada, nesta mesma altura do campeonato italiano, a Inter tinha 18 pontos mais do que ela tem agora. Ela tem 71 ao final da 34ª rodada. No ano passado, ao final da 34ª rodada, a Inter tinha 89 pontos. Os alas da Inter são muito perigosos ofensivamente. O Di Marco tem 13 participações em gols na temporada, fez 4, deu 9 assistências. O Dumfries, 10 participações em gols na temporada, 8 gols e 2 assistências. O Júlio Koundé do Barcelona tem 12 participações em gols, 4 gols marcados e 8 assistências. São números muito bons para defensores. Os caras da Inter jogam com uma linha de 3, então eles têm um pouco mais de liberdade, bastante mais liberdade para avançar do que o Júlio Koundé. Volta o Marcos Thuram, fica fora o Pavard. O Barcelona não vai ter o Baldé, não vai ter o Lewandowski. É possível que o Leva se recupere, é possível que o Baldé se recupere para o jogo de volta. O Lewandowski não é normal que se conte com ele. Quem sabe para o jogo contra o Real Madrid no dia 11 de maio, porque é um jogador mais velho, acho que foi uma lesão também um pouco mais séria do que a do Baldé, que deve estar de volta na semana que vem. Vou mostrar para vocês, taticamente, o que eu espero desse jogo. Antes, esse vídeo, e eu já devia ter falado isso 14 minutos e 30 atrás, é um oferecimento da KTO. Se você é maior de idade, se você joga só para se divertir, não como forma de investimento, vai lá na KTO, faz o seu cadastro e se divirta, mas apenas para deixar a coisa mais legal,
e emocionante e não para ganhar dinheiro ou para perder um dinheiro que você não pode perder. Meu povo, vamos lá. Explicar taticamente, esse é um jogo que taticamente dá para dizer muita coisa. A Inter é o de azul, o Barcelona é o de vermelho. Era muito difícil combinar as cores aqui com as pecinhas que eu tenho para montar para vocês. Só que é um Barcelona atacando. Quero deixar a bola com o Barcelona. A Inter defendendo com os 3 zagueiros, com os 2 alas. Deve ser Bissek, Acerbi, De Vrij, com o Dumfries, o Di Marco, Çalhanoğlu como um volante centralizado, Barella, Mkhitaryan, Lautaro, Marcos Thuram. Barcelona com Condé, Pau Cubarsí, Nico Martínez e vamos ver se vai ser o Gerard Martin ou não. Não sei. Acho que cada vez o Hans Flick tem mais dúvidas sobre o Gerard Martin também. Frenkie de Jong e Pedri, vamos ver se vai ser o Dani Olmo ou o Firmino. Eu acho que o Firmino está indo muito bem, entrando no segundo tempo das partidas, e o Hans Flick vai manter isso. Mas 3 titularidades seguidas para o Dani Olmo, que jogou contra o Mallorca, que jogou contra o Real Madrid, se jogar contra a Inter. Não sei se é um bom negócio arriscar o Dani Olmo assim. Ferran Torres, Lamine e Rafinha. A Inter se defende com esses 5 atrás. Vai ser um desafio muito difícil para o Lamine, passar do Di Marco, que marca muito bem, e depois ter o Bastoni. Eu tinha falado De Vrij, é Bastoni, tá, gente? Eu falei errado. Bissek, Acerbi e Bastoni. Bastoni é um dos melhores zagueiros da Europa. Eu viajei aqui se eu falei De Vrij, não ele, e eu acho que eu falei De Vrij. Que pode ser De Vrij também, e eu nunca sei como é que fala. Lamine vai ter um trabalho muito duro, que é ir para 1 contra esses 2 jogadores. O que a Inter tenta fazer é, quando ela está marcando atrás, se fechar muito aqui, encher a área dela de jogadores, então a área fica muito protegida, por mais que os adversários finalizem, são finalizações daqui da frente, não dessa área aqui, que é a área mais perigosa, é a área que gera mais XG, né, que a gente usa muito nas análises e tal, que é a probabilidade de gols. Normalmente a Inter permite finalizações de zonas mais complicadas para se marcar, então por mais que algumas vezes nas estatísticas saia que o time tenha finalizado, muitas vezes contra a Inter são finalizações muito truncadas. O que a Inter sim permite um pouco mais fazer é que a bola gire para cá e para lá, mas que essas 2 linhas aqui sejam muito pertas e que a bola gire em uma área inofensiva. E quando a bola vai entrar nessa área mais protegida da Inter, é roubar muito rápido e tentar o contra-ataque. O que o Barcelona pode tentar fazer? Que o Dani Olmo também se meta por aqui, ele joga muito bem em espaços curtos com o Ferran, e que o Barça tenha um pouco mais de proteção na defesa contra esses 2, mais esses 2 aqui que vão sair muito, e que o Pedri tente ler melhor as jogadas aqui com seus atacantes e muitas infiltrações para tentar confundir essa defesa da Inter. Vai ser muito difícil, vai precisar de 1 contra 1 aqui, vai precisar de toques curtos aqui, vai precisar de boa leitura aqui do momento de passar e vai precisar de muita atenção para recuperar a segunda bola, para não deixar a Inter sair e para manter volume de jogo, que a Inter de tanto ter tanta gente perto da área dela, que algum curto-circuito aconteça e que ela se confunda para fazer a marcação. Não tem uma chave fácil de entrar na defesa da Inter. Se tivesse, não era um time que sofre tantos poucos gols. Então o Barcelona vai ter que ter paciência, não se precipitar para não perder muitas bolas, mas ao mesmo tempo vai ter que arriscar. Então não é fácil fazer essa conta e essa matemática de quando arrisca, de quando não arrisca, de quando toca mais plano, de quando arrisca mais passes, mais infiltrações. Sem o Lewandowski aqui para segurar o Acerbi, para ter um muito evidente duelo e um anular um, e o Lewandowski poder fazer paredes, o Ferran pode se movimentar um pouco mais, não servir de referência. E isso pode ser bom, porque se você tem 3 zagueiros e um deles adora ter uma referência, se você deixa de ser, o cara não sabe se te segue ou não para deixar um espaço para outro jogador. Então, pode ser que se o Ferran estiver num bom dia, seja interessante. No entanto, o Ferran é melhor naquela bola que ele recebeu contra o Real Madrid. Vamos supor que seja esses 2 aqui. O Ferran é muito melhor de receber na frente para correr contra um zagueiro e um goleiro do que receber de costas para fazer um pivô, para ajudar alguém como o Lewandowski, que normalmente faz mais esse trabalho. Um problema muito grande são as transições da Inter. A Inter consegue recuperar muito bem a bola, tem 3 jogadores no meio-campo que saem muito bem da pressão, tem zagueiros, especialmente o Bastoni, que saem muito bem da pressão, e tem algo que é interessante. Esse é o Lautaro, esse é o Marcos Thuram. Por mais que o Marcos Thuram seja muito corpulento, muito maior do que o Lautaro, tem muitos centímetros a mais do que o Lautaro, é o Lautaro normalmente que faz o pivô essa temporada. Temporada passada o Lautaro ficava mais como um 9 e o Marcos Thuram era o cara que aproveitava os espaços. Nessa temporada é o contrário. O Ferran normalmente fica com
um zagueiro por aqui, e é o Lautaro quem recebe essa bola que vem, abre os braços, faz isso muito bem, baixa a bola, espera a aproximação dos meio-campistas, porque quando os meio-campistas se aproximam dele e ele consegue fazer um passe para esses caras ou girar em cima desse zagueiro aqui e conduzir a bola, os alas já estão disparados lá na frente para correr em vantagem contra a defesa adversária. E a gente viu, por exemplo, o gol contra o Bayern de Munique saindo assim, né? Lautaro ganha aqui, é uma bola longa que vem, uma disputa, ela cai, o Lautaro ganha do Kim Min-jae, abre para o Bastoni, Carlos Augusto para o Marcos Thuram aqui, e ele faz o passe para o Lautaro, que chega depois de segunda linha. Então, é o ponto da Inter, que o Lautaro ganha essa bola por aqui, que ele consiga girar ou passar a bola para um desses três meio-campistas que muito rapidamente faz o passe para os alas da Inter. Normalmente ele tirou um zagueiro daqui e abriu um espaço, esse atacante correu para cá e abriu um espaço aqui para Dumfries e Di Marco, pode ser o Darmian, mas hoje deve ser o Dumfries, pelo menos de início, vamos ver quantos minutos. E o Carlos Augusto também é bem possível que entre no lugar do Di Marco, porque como faz muitos deslocamentos, os alas da Inter são jogadores mais substituídos do time, porque eles se cansam muito, eles precisam defender como um zagueiro e atacar como um ponta, são muitos quilômetros. Então, a leitura de bola no Lautaro, ele vai proteger, o Marcos Thuram vai deixar um zagueiro lá. Isso aqui vai tirar a linha de impedimento, isso aqui vai ser muito perigoso para o Barcelona, e que esses três jogadores de meio consigam fazer. Jogada de terceiro homem, né? Você quer jogar no Di Marco. Antes de jogar no Di Marco, o que você faz? Lautaro, Mkhitaryan, Di Marco, cruzamento, 3-0 Inter de Milão. Tô brincando. Não sei se eu tô brincando, mas é o que a Inter quer fazer. O que a Inter quer fazer é exatamente isso. Outra coisa é se ela vai conseguir fazer ou não. Um ponto-chave da saída de bola da Inter de Milão, vou deixar o Barcelona aqui um pouquinho mais atrás agora, só para mostrar um pouco mais a saída da Inter. Um ponto-chave e que vai ser muito perigoso, e para mim esse jogo contra o Borussia Dortmund deixou uma má sensação muito por conta disso, é a saída de bola da Inter. Quando a Inter de Milão for sair num tiro de meta, por exemplo, normalmente o que o Barcelona faz para marcar o adversário? Estou tentando deixar cada um aqui para vocês verem. A marcação-pressão do Barcelona deve ser assim: Lamine Yamal no Bastoni, o Ferran Torres em cima do Acerbi, o Rafinha no Bisek, o Condé com o Di Marco, o Gerard Martin com o Dumfries, um zagueiro no atacante, e aqui os três meio-campistas do Barcelona com os três da Inter. O que a Inter faz algumas vezes é puxar o Bastoni como um lateral, baixar o Çalhanoğlu para fazer a saída de três. Isso começa a tirar os meio-campistas do Barcelona do seu lugar, para, se essa perseguição não for rápida, a bola chegar aqui rapidamente nele e abrir um buraco no meio-campo, para tentar fazer essa bola chegar no Lautaro. Mas o que a Inter tenta fazer é abrir espaço nessa área para jogar a bola longa aqui. Então, às vezes é puxando no Çalhanoğlu para que ele puxe o meio-campista do adversário, sobe o Bastoni e aí sobe mais o Di Marco para fazer isso, porque o Bastoni é um zagueiro lateral, ele ataca muito bem como um lateral, conduz a bola muito bem, além de ser muito alto para disputas nas duas áreas. Olho para isso também. A Inter é um time muito bom de bola aérea, fez 2 gols no Bayern de Munique em jogada de bola parada. O Barcelona vem sofrendo muitos gols assim, e a Inter pode se aproveitar muito bem disso. Então, essa descomposição que a Inter pode fazer no meio-campo do Barcelona pode ser perigoso. É mais ou menos o que fazia o Borussia Dortmund, que tinha os seus 3 zagueiros e que baixava mais um ala por aqui, para fazer 4 contra 4, e sobrava espaço aqui no meio para que o ADM viesse buscar, para que o Guirassy saísse da área e, se não saísse ninguém com ele, ele dominasse, e a partir daqui o Dortmund tinha campo para jogar. Mas essa saída com 3 zagueiros e mais um apoio complicou muito o Barcelona. O Barça normalmente gosta, e por que isso complica, e é muito diferente quando joga um time com 3 zagueiros e um time com 4 contra o Barcelona, porque imagina que o adversário do Barça joga num 4-3-3. Isso daqui. O Barcelona normalmente coloca os pontas aqui, os dois, o atacante e o meia, né? Tipo o Lewandowski, o Ferran Torres e o Dani Olmo, nos 2 volantes do adversário. Sobe o Baldé no lateral dos caras, sobe o Condé no lateral dos caras, o Baldé e o Gerard Martin no outro lateral dos caras. O Pau Cubarsí vem fazer esse ponta daqui, o Frenkie de Jong fica no centroavante, e por aqui ficaria o Inigo Martínez fechado, vigiando esse outro ponta daqui. Então o balanço do Barcelona normalmente é muito bom contra um time que joga no 4-3-3, que joga com uma defesa que sai jogando com 4 jogadores.
Quando vem mais um para cá, complica, porque abre esse espaço aqui na defesa do Barcelona, porque pode puxar um jogador aqui e vai descompensar, e que vai abrir muito mais espaços para bolas longas e para pegar o Barcelona não tão bem balanceado. Foi assim contra o Dortmund, foi assim contra o Celta, e a Inter de Milão faz isso melhor do que esses dois times. Então, hoje o Hans Flick vai ter que preparar melhor como o Barcelona vai marcar as saídas da Inter de Milão, e eu nem digo contra-ataques perder bola, é simplesmente marcar a saída de bola. Se não marca bem saída de bola, o time vai ter volume lá na frente, o Barcelona quer marcar aqui, então tem que marcar aqui muito bem. Saber como que vai fazer isso, como que vai fazer essas perseguições, e saber quem é que vai cuidar do Lautaro. Se o Lautaro vai cair na área do Paco Barsi, se ele vai cair na área do Inigo Martínez, como que vai ser, e qual que vai ser o papel do Frenkie de Jong nisso. Se ele vai ficar aqui no meio para gerar 3 contra 2, e o que isso pode gerar de espaço para a Inter sair trabalhando e gerar jogador livre ali, e se quiser fechar esse jogador por aqui, com 6, vai sobrar outro por aqui, que ele pode sair, que até que o Rafinha chegue e que o Dani Olmo chegue, esses caras já avançaram. É um quebra-cabeça difícil que o Barcelona vai ter que fazer. Para a Inter talvez seja um pouco mais fácil. É se fechar aqui e que o Barcelona não tem espaço para jogar. Então, para quem vai marcar aqui na frente, por isso que o encaixe da Inter não é bom para o Barcelona, porque a Inter consegue, de uma forma mais simples e menos trabalhada, fechar o que o Barcelona quer fazer, e o Barça, por outro lado, precisa trabalhar muito bem para fazer essa bola entrar nessa defesa tão fechada e não dar espaço para o contra-ataque da Inter. O encaixe não é de tudo bom para o Barcelona. O encaixe com um time de 4-3-3, teoricamente, é melhor. Contra o Real Madrid, por exemplo, os encaixes do Barcelona são bastante bons. Foram durante toda a temporada. Contra a Inter, tende a ser mais difícil, mas é claro que na prancheta do Hans Flick ele está ganhando do Inzaghi, na prancheta do Inzaghi ele está ganhando do Hans Flick. É isso, meu povo. De prévia de Barcelona e Inter. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Barcelona é favorito para vencer hoje. A eliminatória eu acho que é mais ou menos 55-45% pró-Barça, pelo mau momento que vive a Inter. Eu acho que isso alguma coisa conta, senão para mim seria 50-50. E eu acho que o Barcelona é favorito a vencer hoje, por um gol de diferença. Se o Barcelona vence por 2-0, 3-1, me surpreende. E se a Inter de Milão também vence aqui por 2-0, 3-1, também me surpreende. Um gol de diferença para cada lado eu não fico surpreso, por mais que eu acho que o Barcelona seja favorito. A partir de mais de um gol de diferença, se o jogo se abre demais, eu ficaria surpreso. A dica que eu dou para vocês, para fechar aqui, é Inter de Milão mais um asiático, ou que no jogo não saem 3 gols, menos de 3 gols no jogo. Acho que esse jogo não vai se abrir, porque a Inter de Milão não quer, e se a Inter de Milão não quer, talvez o Barcelona não consiga. Eu acho que o jogo pode ir por aí. É a minha visão, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu volto pós-jogo para fazer a minha análise do que foi tudo isso daqui que eu tentei mostrar para vocês. E amanhã tem mais conteúdo e depois também. Então fiquem ligados e se inscrevam aqui para vocês não perderem. Um beijo para vocês, uma ótima quarta-feira de futebol e bora, porque o dia é gigante. Tchau, tchau.